galera, dando continuidade ao nosso estudo sobre frações, a gente vai estudar a partir de agora frações equivalentes. Professor, o que é que são frações equivalentes? Galera, para explicar esse conceito, eu vou dar um exemplo. Vou chamar aqui de 1, de 2 e de 3. Vocês já vão entender por que eu nomeei essas figuras, tá? Eu vou trabalhar com elas a partir de agora. E aí, para a gente não confundir, né, no instante que eu falar, eu preferi nomeá-las, tá? Vamos aqui na figura 1, ó. Vamos representar a fração que corresponde à parte colorida dela. Note, eu tenho duas partes, então meu denominador é 2, e eu pintei uma parte, então meu numerador é igual a 1. Na segunda figura, o que foi que eu fiz? Eu dividi ela em 4 partes, certo? E dessas 4 partes, eu pintei 2 delas, tá? Na minha terceira e última figura, eu dividi essa figura em 6 partes, então logo, né, o meu numerador, aliás, denominador é 6, quantidade de partes que eu dividi, e a quantidade de partes que eu estou considerando, que eu pintei, são 3, né? Então, ó, respectivamente, fração meio, 2 quartos e 3 sextos. Professor, o que é que tem de interessante entre as figuras 1, 2 e 3? Se você reparar, a figura 1, 2 e 3, né, as figuras, elas têm a mesma área. E note mais, a parte pintada na figura 1, a parte pintada na figura 2 e a parte pintada na figura 3 são exatamente idênticas, né? Elas correspondem à metade da figura. Logo, 1 meio, 2 quartos e 3 sextos são frações iguais. Melhor dizendo, elas são frações equivalentes, tá? Então, professor, o que é que significa uma fração equivalente? São frações que representam a mesma parte do inteiro. Tranquilo? E como é que eu obtenho uma fração equivalente? Galerinha, para obter uma fração equivalente, basta que eu multiplique numerador e denominador por o mesmo número, tá? E esse número tem que ser diferente de 0. Multiplique ou divida. Tranquilo? Vamos adiante. Vamos usar essa ideia que a gente acabou de obter no exemplo. O exemplo 1, ele vai pedir o seguinte, ó. Determine o valor de x nos exemplos abaixo para que as frações sejam equivalentes. Ou seja, galera, para que as frações sejam iguais. Para que as frações sejam iguais, tá? Então, vamos pensar nessa ideia aqui, ó. Ele quer que a fração 2 terços, né, seja igual à fração 8 sobre x, né, seja equivalente. Como é que a gente obtém isso? Ó? Galera, lembra, eu tenho que multiplicar ou dividir por um mesmo número. Vamos usar essa ideia. De 2 para chegar em 8, todo mundo vai concordar comigo que eu multipliquei por 4. Só que se eu multipliquei, galera, por 4 em cima, o que foi que aconteceu embaixo? Isso, eu também multipliquei por 4. Tá? E aí a gente conclui com isso aqui, ó. A gente conclui com isso aqui, ó, que o x vai ser 3 vezes o 4, né? Que foi o número por qual eu multipliquei o 3. 3 vezes 4 é 12, portanto, x é igual a 12, galera, nesse primeiro exemplo. Tranquilo? Vamos para o próximo. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. 4 quintos é igual à fração x sobre 30. São equivalentes, né? Para que isso aqui se verifique, o que é que tem que acontecer? De 5 para chegar no 30, vocês vão concordar comigo que eu multipliquei por 6. Professor, como é que se determinou que isso aí era 6? Galera, basta fazer o processo inverso, né? Divida 30 por 5, você vai obter 6. E aí eu descubro o número que eu multipliquei. Então, ó, se eu multipliquei embaixo por 6, o que é que vai acontecer em cima? Isso. Eu também vou multiplicar por 6. 4 vezes 6 é o valor de x. Portanto, x é igual a 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. Pronto, a gente acabou de obter o valor de x no segundo exemplo, no exemplo B. Vamos para o último exemplo, exemplo C. Ele vai dizer assim, ó, eu tenho a fração 21 sobre x e ele quer que seja igual à fração 3 décimos. Ele quer que seja equivalente. Como é que eu vou fazer isso, professor? Assim, ó. 21 para chegar no 3, opa, aqui eu não multipliquei, né? O que foi que aconteceu? Isso, eu dividi. Ó. Dividi por quanto? Por 7. Tá? De novo, como é que eu sei que é 7? Basta fazer o processo inverso. Ou seja, dividir 21 por 3, que eu obtenho 7. Tranquilo? Então, se eu dividir em cima, eu vou dividir embaixo também. Ó. Eu vou dividir embaixo também. Dividindo embaixo, o que é que eu vou ter? Um número dividido por 10... Aliás, dividido por 7 dá igual a 10. Que número é esse? Como é que eu obtenho? Galera, processo inverso. O processo inverso. A divisão é a multiplicação. Então, para determinar x, basta que eu faça o seguinte. Ó, 7 vezes 10. Tá? 7 vezes 10. 7 vezes 10 é
70. E aí a gente matou mais um exemplo, exemplo C. Então o numerador tem que ser 70. Ou seja, a fração 21/70 é igual ou é equivalente à fração 3/10. Beleza? Vamos adiante. Galera, a gente vai entrar agora numa parte que é o que a gente chama de simplificação de fração. Professor, e o que é simplificar fração? Simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Tá? Quando a gente faz isso, a gente diz que a gente está simplificando a fração. Tá? De um outro modo, a gente pode pensar assim: simplificar uma fração é transformar a fração que eu tenho numa fração equivalente, cujo numerador e o denominador são números menores, né? Correspondentemente ao numerador e ao denominador. Então vamos obter aqui. Ó. Note, 72 e 100 são ambos divisíveis por 2. Então vou dividir ó, em cima e embaixo por 2. 72 por 2, galera, é 36. Enquanto 100 por 2 é 50. Professor, eu posso continuar simplificando? Posso, tá? Eu posso. E aí, note, ainda dá para dividir, né? Ó, aqui por 2 e aqui por 2, novamente. Por quê? Porque ambos são pares. Galera, 36 por 2 é 18, enquanto que 50 por 2 é 25. Nesse caso, não dá mais para simplificar, tá? Não dá mais para simplificar. Note. Por quê? Porque esses números só tem como divisor comum o 1, tá? De um outro modo, de estudos anteriores, a gente vai lembrar que é o que a gente chama de números primos entre si. Lembra? Números primos entre si são números que só possuem um divisor comum. Quem? O 1. Beleza? Pronto. Vamos lá para o exemplo B, de bola. No exemplo B, galera, ó, a gente vai ter a fração 48/30. E aí, ó, as duas também dão para simplificar por 2, porque são pares, né? Sempre que for par, dá por 2. 48 por 2 é 24, enquanto 30 por 2 é 15. Quando eu olhar para 24 e 15, não dá para dividir por 2. O 24 é par, mas o 15 não, né? Só que se eu olhar, ó, são ambas divisíveis por 3. Então dá para dividir em cima por 3 e embaixo por 3 também. 24 por 3 é 8 e 15 por 3 é 5. Pronto, a gente acabou de obter uma fração equivalente a 48/30, só que simplificada. A gente fez a simplificação nesse caso ao máximo, tá? Em ambos os casos, tanto na letra A quanto na letra B. Vamos agora para o nosso último item, item C, tá? No item C eu tenho a fração 12/18 e eu vou simplificar, tá? Professor, eu notei que eu não preciso necessariamente dividir por 2. Dá para dividir por um número maior. Galera, você pode fazer isso, tá? Se você vê que dá para dividir por números maiores, né, de modo que você quer obter a fração, né, o maior, né, mais simplificada possível, você pode dividir, tá? Nesse caso, eu vou dividir por 6 em cima e por 6 em baixo. Por quê? Porque dá por 2, porque são pares, ambas, né? Ambos os elementos, melhor dizendo, e são divisíveis no caso o 12 e o 18, também por 3. Então, nesse caso, são divisíveis por 6. 12 por 6 é 2 e 18 por 6 é 3. Tá? E se você tentar simplificar ainda mais, você vai notar que não dá, né? Galera, nesse caso, tanto aqui ó, na letra C, quanto na letra B, quanto na letra A, o que a gente fez foi obter frações, né, simplificadas ao máximo. Frações desse tipo, né, como da letra A, letra B, letra C, né, as que a gente obteve depois de simplificar, e que não dão para simplificar mais ainda, é o que a gente chama de frações irredutíveis. Uma fração irredutível é uma fração que ela não tolera ou que ela não aceita simplificação. Tá? Ela já está simplificada ao máximo. É o caso onde numerador e denominador são primos entre si. Galera, tranquilo? Deu para entender a aula? Ficou claro? Se ficou claro, se você conseguiu entender, se você gostou da nossa aula, deixa teu like, teu curtir, tá? Se eu gostei, compartilha essa aula com o máximo de pessoas que você puder, né, que estão com dúvida nessa parte de fração, e segue o nosso canal, tranquilo? Inscreva-se no nosso canal e até uma próxima.